Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 30 do Enem 2008. Vamos lá? O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil, em gigawatts, em 4 setores de consumo no período de 1975 até 2005. Tudo bem? Então, um gráfico falando aqui de 75 a 2005. E aqui, a quantidade de consumo de gigawatts. Então, a gente tem o residencial, né, para as casas, comércio, a indústria e outros. Tudo bem? Então, a gente percebeu que de 75 até 2005 houve um crescimento bem grande, né? Se antes as residências tinham menos de 20, talvez, agora elas têm pelo menos uns 80 gigawatts de consumo. Tudo bem? Então, a maior parte aqui aumentou bastante o consumo de eletricidade. Vamos para a questão. A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas oficiais do governo brasileiro desde 1980. No entanto, houve um período crítico, conhecido como apagão, que exigiu mudanças de hábitos da população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa economia de energia. De acordo com o gráfico, conclui-se que o apagão ocorreu no biênio. Então, ele está falando que existiu um período de apagão, um período crítico, onde o consumo de eletricidade caiu. Qual é este período? Tudo bem? Galera, mesmo que você não conheça a data do período e fala, nossa, difícil de saber, né? Como a gente não grava essas coisas. O Enem não está pedindo para vocês decorarem essas coisas. O que ele está pedindo? Para que você vá para a tabela. Tudo bem? Parou? Gráfico, certo? Então, vamos analisar rapidinho aqui. A gente tem um crescimento muito grande de todas elas, até que, de repente, aqui, neste ponto, ou aqui nesse ponto, né, para cada um dos setores, tá vendo bem até que a partir daqui começou a declinar, percebe? Todos eles dão uma descida. Não tão grande, mas é uma descida. Então, assim, desde 75 até mais ou menos essa data aqui, estava tudo crescendo até que nesta data houve um declínio. Não é o apagão de que ele está falando? Provavelmente. Então, fazendo mais ou menos essa ligação aqui, ó, esse período de declínio foi mais ou menos daqui até aqui. Correto? Então, foi um período em que o consumo de eletricidade para a indústria, para o comércio e para as residências diminuiu bastante. Tudo bem? Ele fala no texto que é um programa brasileiro, esse negócio de diminuir energia, desde 1980, certo? Mas a gente vê que o crescimento está aqui sempre amplo, sempre crescendo, até que chega neste ponto e declina, tudo bem? Então, este aqui é o nosso período em que existe um declínio do consumo de energia, certo? Então, não chega a ser em 2002, porque em 2002 aqui, ó, se a gente seguir um pouquinho a linha, a gente já vê que já existe um crescimento, certo? Então, eu diria que está entre 2000 e 2001, tudo bem? Então, vamos para as alternativas. Aqui, ó, entre 2000 e 2001, tudo bem? As outras alternativas, por exemplo, quando ele fala entre 2001 e 2002, este período de crescimento aqui, ele já existe um leve crescimento, percebe? Aqui dá para ver um pouco mais fácil. Então, de 2000 a 2001, estava decaindo. A partir de 2002, ou a partir de 2001 para 2002, já existe um crescimento. Tudo bem? Então, a alternativa que mais se encaixa no gráfico é a alternativa C, de 2000 a 2001. Tudo bem? Então, uma questão que é basicamente interpretar o texto, certo? Se você consegue interpretar o texto, a pergunta, o foco da pergunta e o gráfico, dá para levar em consideração. Então, o Enem não quer que você decore qual é o consumo de energia no Brasil
por 30 anos. O importante é analisar bem as informações que o Enem te dá, beleza? Então, embora no gráfico fique um pouco estranho, na hora da prova, né, você faz mais ou menos uma linha aqui e dá para saber qual é o período em que o consumo de energia abaixa em todos os setores, tudo bem? É questão de prestar muita atenção e de focar na pergunta. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!